E aí, você já sabe qual é a sua necessidade emocional? Meu nome é Amanda Pichon-Teikoski, sou aqui do Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento questões sobre simbologia, cartomancia, visão sistêmica, astrologia e um monte de outras coisas. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor sobre qual é a necessidade emocional, a gente está fazendo uma brincadeirinha simbólica sobre a lua nas casas. Então, você precisa saber em qual casa está a lua no seu mapa natal. Se você ainda não sabe, você pode montar o seu mapa gratuito no astro.com e identificar. Se ela estiver entre uma casa e outra, dá uma olhadinha no significado das duas casas para entender um pouquinho melhor sobre como funciona, ok? Bom, então quando a gente tem uma lua na casa 1, no ascendente, além de todas aquelas questões que eu já passei por vídeo para vocês de uma forma mais detalhadas, aqui a gente vai ter uma necessidade emocional de conforto, segurança e principalmente naquelas questões de serve, não serve, funciona, não funciona. Então é um emocional bem voltado para si, para suas questões pessoais, um bem-estar físico muitas vezes. Então vai preferir roupas confortáveis, acessórios confortáveis, coisas que sejam familiares, não só o ambiente familiar, não vai gostar muito de coisas extremamente diferentes, mas também aquela roupa, acessório, vestir coisas que sejam confortáveis, que sejam de acordo com já está acostumado, que seja de acordo com o seu estilo, né? Já uma lua na casa 2, na segunda casa, vai ter uma necessidade muito grande de segurança emocional no sentido financeiro. Então, a segurança emocional, ela vai vir através da estabilidade emocional e vice-versa. Então, pode ser que quando esteja passando por alguma situação desagradável ali, não esteja se sentindo confortável emocionalmente, também não fique bem financeiramente. Isso afete diretamente, principalmente se for um profissional autônomo. E, da mesma forma, pode ter essas muitas oscilações na questão de ganhos e de como administra o próprio dinheiro. Então, se estiver muito bem, também pode estar muito bem. Ou se estiver, de repente, ganhando um pouco melhor, vai se sentir muito bem, muito seguro e muito mais em paz. Então, o dinheiro, as aquisições materiais estão ligadas com o ganho no sentido emocional. Pode ser também uma coisa que eu acabei de lembrar, por isso que eu me embaralhei, dentro dessa questão de memória afetiva. Por exemplo, guardar objetos que despertem uma memória. Então, por exemplo, se essa caneta significa alguma coisa pra mim, eu tenho lá na casa 2, eu vou querer guardar essa caneta pra sempre, vai ter até um certo tipo de apego, né? Já uma lua na casa 3 é a casa mais sensível de todas, tá? Eu já falei com mais detalhes pra vocês aqui a respeito da lua nas casas, mas a necessidade emocional está em compartilhar ideias, pensamentos, comunicar, sentir o ambiente. Então, quando chega num ambiente novo, vai precisar sentir esse ambiente, andar, conhecer o ambiente, né? E tem essa sensibilidade a mais que precisa ser muito cuidado e prestar muita atenção nela, tá? Uma lua na casa 4 vai ter uma necessidade emocional de lar, de acolhimento, de pertencimento familiar. Então vai ser aquela pessoa que muito provavelmente prefira ficar em casa, num lugar mais reservado, mais íntimo, que não fique muito longe, que ela possa ter as coisas que são importantes para ela perto. E muitas vezes vai também construir uma união familiar com amigos, se não tiver essa união familiar com a própria família, né? Precisa de um lugar para chamar de seu, né? O seu cantinho. Então, um quarto, um cômodo, ou até mesmo a sua própria casa. Uma lua na casa 5, ela vai ter uma necessidade emocional de criar, de criatividade, projetos, coisas, até mesmo a arte. Pode preferir um bom humor, uma alegria, pode ser uma pessoa bem mais otimista, mas de qualquer forma precisa de ambientes claros, bem iluminados, harmoniosos. Então precisa ficar em locais onde possa expressar a sua criatividade e que também tenha uma determinada harmonia e mantendo sempre um bom relacionamento entre as pessoas. Aqui a gente pode falar que é uma pessoa que vai gostar de crianças, né? Mas nem sempre isso acontece, vai depender do contexto da pessoa também no geral, tá? Pode ser que a pessoa goste de ter filhos, queira ter filhos, se deem bem com crianças, seja bem maternal,
mas às vezes isso não acontece se for uma lua que não estiver muito bem posicionada, tá? A lua na casa 6, ela vai ter uma necessidade emocional de cuidar e de organizar, de ver o que é útil, o que não é útil e dispensar aquilo que não é útil, organizando, e muitas vezes pode ter uma necessidade emocional também de trabalhar em casa, de sentir que tá cuidando das suas coisas, né? Pode ser que tenham essas questões aí, tá? Bom, gente, se vocês já estão gostando, dá um like aqui, deixa seu comentário, não esquece de compartilhar para ajudar no engajamento, tá bom? A lua na casa 7, ela vai ter uma necessidade de parceria, de ter com quem contar. Não necessariamente vai ser algo tão explícito, às vezes a pessoa não percebe que ela tem isso. Então, vai ser aquela pessoa com quem você vai querer compartilhar as novidades, ou até pedir uma segunda opinião quando fica em dúvida. De qualquer forma, precisa de muita confiança, de pessoas de confiança, baseado em leis, em garantias, né? Porque é uma pessoa extremamente empática, então ela vai precisar de ter esse cuidado também nessa questão emocional, tá? Já a lua na casa 8 é uma lua de uma necessidade emocional um pouco mais intensa, né, do que a casa 7. Ela vai ter uma necessidade de garantias emocionais quando cria vínculos. Então, a pessoa não vai me mentir, não vai me enganar, não vai me trocar, não vai me abandonar, coisas assim, sabe? Vai ter muito essa relação do medo do término, medo do fim. Então, a necessidade emocional é de um acolhimento um pouco maior por causa da dificuldade imensa em confiar e muito medo da perda, tá? Já uma lua na casa 9, ela é uma lua mais viajante, né? Ela tem uma necessidade de viajar não necessariamente fisicamente, até possa morar no exterior, mas às vezes viajar internamente, seja com livros, seja aprendendo alguma coisa de uma forma aprofundada, seja mergulhar em culturas diferentes, em símbolos, idiomas, né? E pode se sentir muito bem quando está morando longe ou quando está em viagens longas, viagens culturais, né? É aquela pessoa que o meu lar é o mundo, né? Eu sou onde você mora, na Terra, e pronto. Ela vai ter essa facilidade muito grande de entender que tudo é muito valioso, né? Já uma lua na casa 10 tem uma necessidade muito grande emocional de contribuir com o mundo, de ajudar as pessoas, né? Pode trabalhar muito bem fora de casa, ou trazer o trabalho para casa, coisas assim também, tá? Mas de qualquer forma, o seu trabalho vai exigir, vai ter uma necessidade de expressão emocional, de se sentir confortável trabalhando, e muitas vezes pode trabalhar com pessoas, tá? A lua na casa 11 tem uma necessidade emocional de fazer parte, de se sentir pertencente. Então, ela tem uma visão a longo prazo, uma visão de grupo, uma visão de sociedade, uma visão de como as coisas podem melhorar, como podem ser melhores, como seria importante e interessante que todos trabalhassem juntos, em harmonia, e vai ter essa facilidade aí muito grande, né, de trazer os amigos para um ambiente mais familiar, né, coisas assim. A lua na casa 12 tem uma necessidade emocional de ficar só e de ficar em silêncio. É muito intensa essa lua na casa 12, tá? Pode gostar de manter a própria privacidade e pode ter muita dificuldade em confiar nas outras pessoas, parecido com a lua na casa 8. Aqui, a lua na casa 12, ela vai ver a finitude das coisas também, não só a questão da perda, do abandono, como na casa 8, mas a relação dos limites, tá? Então é muito importante, muito interessante a pessoa aprender a adquirir ali um equilíbrio interno que faça sentido e que a mantenha em paz. E pode ser que tenha muita sensibilidade ali também, então tem que tomar muito cuidado, se proteger bastante, para não pegar a energia do ambiente nem energias externas achando que é coisa boa, porque a tendência é que não seja, tá? Então tem que tomar muito cuidado. A necessidade emocional aqui da lua na casa 12 é algo muito profundo, muito desconhecido. Então é muito importante trabalhar o autoconhecimento emocional, sem incentivar algo e sem se perder, aumentar muito essas questões emocionais. Lembrando que isso é só uma brincadeirinha simbólica, tem muito mais quando a gente faz o nosso mapa de uma forma adequada, de uma forma completa, com um astrólogo profissional,
dentro de um objetivo que a gente já saiba do que a gente quer na consulta. Então, se você tem interesse em conhecer o seu mapa de uma forma aprofundada e mais precisa, é só me mandar uma mensagem, tem meu contato aqui na descrição para agendar a sua consulta, ok? E conte, comente, compartilha, aquela coisa arada toda que vocês já sabem.